Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pastor Adailton, mais uma vez estamos aqui no nosso canal para trazer uma palavra de Deus para você, para a tua casa, para a tua família. Nós estaremos dentro de instantes deixando um texto bíblico, meditando, conversando sobre a palavra de Deus com vocês. Mas antes, porém, eu quero fazer aquele pedido que a gente sempre tem feito aos nossos irmãos, aos nossos seguidores. Qual o pedido é? Primeiro que vocês ativem o sininho aí no celular de vocês. Vocês fazendo isso todas as vezes que nós aqui no nosso canal tivermos um conteúdo novo, você vai ser notificado automaticamente, você vai receber os nossos conteúdos exclusivamente. Além de ativar o sininho, eu queria pedir encarecidamente que vocês curtissem os nossos conteúdos e compartilhassem com o maior número de pessoas que vocês puderem. Por que você precisa compartilhar os nossos conteúdos? Porque quando você compartilha, este conteúdo ele vai alcançar o maior número de pessoas. E alcançando o maior número de pessoas, eu não tenho dúvida que vidas serão edificadas, a palavra de Deus estará sendo pregada e pessoas serão alcançadas para a glória de Deus. Então eu quero te pedir em nome de Jesus, nos ajude. Compartilha. Pastor, com quantas pessoas eu vou compartilhar? Com o maior número de pessoas que você conseguir. 10, 20, 30, até onde a sua fé alcançar. Mas não deixe de compartilhar, de curtir o nosso canal, de se inscrever no nosso canal através do sininho que você ativa aí e será a bênção de Deus. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu já quero desejar a todos um feliz ano novo, que a graça, que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Vamos ao texto? Livro de Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 50, está escrito assim: E nasceram a José 2 filhos antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, minhas queridas, meus queridos, nós estamos aqui diante de um texto bíblico contando um pouquinho da história de José. José, aquele menino sonhador, filho de Jacó com Raquel. Aliás, José ele foi filho da velhice de Raquel. José e o seu irmão Efraim, que foi o mais novo. E José, para quem conhece a Bíblia Sagrada, para quem lê a Bíblia Sagrada, até mesmo quem não tem o hábito de ler a Bíblia, em alguma ocasião já ouviu falar de José, o jovem, o menino sonhador. A história de José começa no capítulo 37 desse livro do Gênesis e vai relatar José tendo sonhos. José tem 2 sonhos. Um dos sonhos é que ele com seus irmãos estavam trabalhando e o feixe
de lenha dos seus irmãos, se curvava diante do feixe de José. E o outro sonho que José teve é que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Vocês sabem que Jacó, pai de José, teve 12 filhos, que aí vai dar origem às 12 tribos de Israel. Então José, ele tem esses 2 sonhos, e ele conta estes sonhos para o seu pai, para os seus irmãos, para a tua família. Mas o contexto vai dizer que os irmãos de José não se afeiçoavam muito de José, pelo fato de José ser filho da velhice de Jacó, e também pelo fato de Jacó ter feito uma túnica de várias cores para José, algo que geralmente era entregue ao filho primogênito, que não era o caso de José. Quando José conta estes 2 sonhos, a Bíblia vai dizer que os seus irmãos o invejaram e interpretaram, falar assim: você está querendo dizer que nós vamos se curvar diante de ti? E está querendo dizer que o papai e a mamãe, que todo mundo vai se curvar diante de ti? E a partir deste momento, a história bíblica vai dizer que eles buscavam uma ocasião para fazer com que os sonhos de José não se cumprissem. Na verdade, eles procuravam uma ocasião para dar cabo na vida de José, para matar José. Pois bem, passa-se o tempo, Jacó manda José ir no campo, ver como seus irmãos estavam e como estava o rebanho, porque os seus irmãos estavam apacentando. Resumindo, quando José chega diante dos seus irmãos, os seus irmãos batem nele, espancam ele, toma a túnica de várias cores que o seu pai tinha feito para José, joga José dentro de um poço, dentro de uma cisterna, e a intenção deles era matar José, era acabar com a vida de José. Mas neste interim, neste período, a Bíblia diz que uma caravana de ismaelitas está passando, indo em direção ao Egito. E eles têm uma segunda ideia. Ao invés de matar José, que é o nosso irmão, vamos vender ele como escravo. Ele vai morrer lá no Egito e nós falamos para o papai que ele foi morto por uma fera no campo. O plano deles, na mente deles, estava perfeito. E assim eles fazem. Pega José, vende José por 30 moedas de prata, preço de um escravo. Aliás, o mesmo valor que o nosso Senhor Jesus foi vendido. E José vai parar no Egito. Eles pegam a capa de José, rasgam a capa de José, aquela túnica, matam um animal, molha com sangue a túnica e mentem para o papai Jacó. Fala: olha, José foi morto, nós só achamos a túnica dele. Passa-se os anos, meus queridos. José vai para o Egito. Lá no Egito ele é comprado como escravo por um homem chamado Potifar, o segundo homem mais importante do Egito. E na casa de Potifar,
tudo aquilo que José faz, tudo aquilo que José se propõe a realizar, na onde ele colocava a mão, Deus abençoava, Deus prosperava. A ponto de Potifar colocar José como a pessoa mais importante da casa dele, estando apenas abaixo de Potifar. Só que a Bíblia vai dizer que a esposa de Potifar, ela se afeiçoa de José. Ela se apaixona por José. E ela tenta de todas as maneiras fazer com que José ceda aos seus investimentos e deite-se com ela. Porém, José, ele temia a Deus. José, ele, embora estivesse longe da casa do seu pai, os ensinamentos que ele recebeu estavam no teu coração. E José não cede, porque primeiro ele temia a Deus, segundo porque ele tinha gratidão por Potifar. E a esposa de Potifar, ela arma um plano. Qual o plano? Ela dá folga para todos os empregados da casa e fica somente José na casa. Ela investe contra José com o intuito de ter uma relação carnal, de ter uma relação íntima com José. José foge. Quando José foge, ela começa a gritar e acusa José de tentar violentar ela. Que difícil a vida desse moço. Primeiro problema na casa do pai, com os irmãos. Segundo problema na casa de Potifar, com a esposa de Potifar. Potifar pega José, acreditando na conversa da esposa dele, e lança José no cárcere. Lança José na prisão, no calabouço. Lá na prisão, vai preso o copeiro de Faraó e o padeiro de Faraó. Quando esses dois homens vai preso, a Bíblia diz que ambos têm sonhos. E José interpreta o sonho de ambos. José fala para o padeiro: você vai morrer. Faraó vai mandar cortar a sua cabeça. E José fala para o copeiro: você vai ser restituído ao teu cargo de copeiro. Você vai voltar a servir Faraó na mão. E José faz um adendo ao copeiro. José fala: lembra-te de mim quando você voltar a servir Faraó na mão. Assim acontece. O padeiro morre, o copeiro retorna para o palácio. Só que a princípio ele se esquece do pedido de José. Aqui vai um parênteses. Tudo tem um tempo determinado por Deus. O copeiro se esquece, passa-se anos. José preso na cadeia. A essas alturas, José já era chefe no cárcere. E Deus então resolve mexer no sono de Faraó. Deus dá sonhos para Faraó. Faraó sonha que nascia ou saía do rio Nilo, às margens do Nilo, 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As vacas magras comiam, devoravam as vacas gordas.
E ele também sonha que vai nascer 7 espigas de milho bonita e 7 espigas de milho feia, raquítica. As espigas de milho feia devoram as espigas de milho bonita. O faraó fica perturbado e ele manda procurar todos os sábios, todos os astrólogos, todos os adivinhos, todas as pessoas importantes do seu reinado, para que falasse aquele sonho, para que interpretasse aquele sonho. Porém, ninguém consegue tal feito. Até que neste momento, o copeiro do rei se lembra e fala: rei, meu senhor, quando eu estava preso na cadeia, lá tinha um preso hebreu. Eu e o padeiro tivemos sonhos. E aquele preso que está lá, ele interpretou os nossos sonhos. E da maneira que ele interpretou, assim aconteceu. A Bíblia diz que neste momento o faraó manda buscar José. José estava barbudo. Ele mandou arrancar a barba de José. José estava com vestes de presidiário. Ele manda trocar as vestes de José e fala: traga este homem até mim, que eu preciso que alguém interprete. Quando José se apresenta diante de Faraó, José fala assim: o Deus dos céus vai dar a interpretação dos sonhos do rei. Aliás, o sonho é um só. As 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas representam a mesma coisa, 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras e as 7 espigas magras também representa 7 anos, mas 7 anos de escassez, de fome, de miséria em todo o Egito, em todo o mundo, aliás. Então José fala para Faraó: vai vir aí 7 anos de prosperidade e depois vai vir 7 anos de miséria. Faraó, meu senhor, o senhor precisa urgentemente escolher alguém para desses 7 anos de fartura ajuntar, estocar, guardar, armazenar, porque depois vai vir 7 anos de miséria. Faraó, ele olha para um lado, olha para o outro, não encontra ninguém e ele fala assim: em quem ou quem há semelhante a ti, mais capacitado para tal função? E a Bíblia diz que Faraó, naquele momento, ele coloca José para prover, para guardar, para orientar, coordenar todo o Egito para estocar mantimento. Este é um período que nós conhecemos como o Império Egípcio. E José vai trabalhando, estocando, guardando tudo. E Deus vai abençoando a José nesses 7 anos. Mas o versículo que nós lemos vai dizer que antes que a fome viesse, Faraó deu a José a Zenate, filha de Potífera, como esposa. E deste casamento de José vai nascer 2 filhos. O primeiro filho
No versículo 50 vai dizer que o seu nome, versículo 51, o seu nome era Manassés. Manassés significa esquecimento. E o nome do segundo filho era Efraim. Efraim significa crescimento. O que é que isso significa? Significa que Deus, ele, através dos filhos de José, fez ele esquecer de toda a angústia que ele passou. Segundo, Efraim quer dizer crescimento. E José vai dizer: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Eu já termino por aqui dizendo: eu não sei qual é o tamanho da sua aflição. Eu não sei o que você está passando, qual é a tua dificuldade, qual é o teu problema. Mas eu quero ser boca de Deus neste dia e dizer: Deus te dará crescimento em meio à aflição. Deus te dará crescimento em meio à dificuldade. Quem sabe as pessoas têm olhado e falado assim: é o fim. Acabou para ele, acabou para ela. Deus tem providência para a tua vida. Não acabou. Nada está perdido. Deus está no comando. Queridos, que Deus abençoe. Eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelos teus negócios. Que haja prosperidade, que haja bênção de Deus, que haja crescimento, que haja maturidade, que haja restituição. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero, Senhor, te agradecer pela vida de cada seguidor, pela vida de cada seguidora. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor possa abençoar esta casa, esta família, esta empresa, este trabalho. Que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, estender as mãos e abençoar, Pai querido, Pai amado, a vida de todos que forem alcançados por esta ministração, por esta oração. Que o ano de 2026 seja o ano da restituição, seja o ano da bênção, seja o ano da conquista. Sim, ó Deus, é o que eu te peço neste momento. Continue abençoando, ó Pai, para a glória do teu nome. Amém. Queridos, que Deus abençoe, graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a bênção de Deus permaneça sobre ti. Em nome de Jesus. Amém.